Quando é que o Instagram considera que um mamilo se tornou feminino? Foi isso que uma artista trans descobriu ao compartilhar fotos sem camisa semanalmente desde que ela começou a sua terapia hormonal. É um assunto complexo, a gente vai devagar pra gente ter certeza que tá todo mundo aí no mesmo lugar pra gente entrar aí nessas questões. Então vamos lá, gente. Nas diretrizes do Instagram, está estabelecido que a plataforma não permite nudez. O que, de acordo com eles, eu vou citar, inclui fotos, vídeos e alguns conteúdos criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e foco em nádegas totalmente expostas. Algumas fotos de mamilos femininos também estão incluídos. E isso deixa uma pergunta: o que é um mamilo feminino? E essa pergunta é mais complexa do que parece, né, Léo? Não muito, eu adorei essa provocação, caraca, porque é isso, né? Eu já vi até recorte, tipo assim, a pessoa, uma mulher, né? Sem camisa e tudo mais, mas aí, tipo, tem um recorte de um mamilo masculino em cima do mamilo dela, como se fosse assim, aí, claro, né, barrado depois. Mas é uma pergunta interessante desses desafios digitais e esse pudor também, né? Meio interessante, interessante. É que essa diretriz, Léo, ela dá a entender que isso é uma coisa simples, né? Como se Não é? existissem, talvez, dois tipos de mamilo, né? Mamilo feminino e mamilo masculino. Só que isso não é verdade, porque corpos humanos, eles não são binários. E olha que eu nem tô só falando de pessoas trans, de pessoas não binárias, ou de hormonização, de transição de gênero. Mas, assim, embora esse não seja um assunto tão frequente, né, existe uma porcentagem significativa de pessoas intersexo no mundo, né, pessoas que nascem intersexo. E as estimativas, elas variam muito, de 0,018% a 1,7%. Mas olha só, mesmo se a gente considerar aí essa estimativa mais conservadora, né, considerando que a nossa espécie é composta de 8 bilhões de indivíduos, mesmo a estimativa mais conservadora resulta num universo de literalmente centenas de milhões de pessoas do planeta que têm algum grau de diferença no desenvolvimento sexual, né? E assim, fato é que os corpos humanos não são binários. Uma vez eu ouvi de um médico, é uma coisa que eu nunca esqueci, assim, que o único corpo humano que não tem nenhum tipo de variação são os corpos que estão ilustrados no livro de medicina. É tolice achar que existem dois tipos de peito, dois tipos de mamilo. Você concorda? Não, concordo totalmente, assim, esse negócio inventado aí de performance que a gente faz no dia a dia. Pois é, É mas isso. não só a performance, o próprio corpo. Tipo, O o próprio corpo corpo, é. a gente inventa que o corpo humano, a espécie humana é dividida em dois. Isso é uma invenção. E Uhum. assim, e é claro, né, fica mais idiota ainda se a gente inclui o argumento, no argumento biológico, né, o argumento social, que aí é o que me interessa muito mais, que é a questão da performance que você está falando, né. E aí a gente pode pensar também nas pessoas trans, inclusive as não binárias, né. E existe uma parcela de pessoas trans que passam por esse processo de hormonização. E aí cabe perguntar, em qual exato momento nesse processo, um mamilo se torna um mamilo feminino, se torna aí um mamilo malquisto pelo Instagram. E aí essa artista, a Ada Ada, ela tá tentando descobrir nesses últimos 2 anos, né, usando o Instagram, e ela assina Ada Ada Ada, e o projeto artístico dela chama Intransitu. Então, uma vez por semana, ela tem postado uma foto sem camisa, e ela testa semanalmente outros algoritmos de detecção de gênero, né, de outras empresas, e compartilha os resultados. E demorou mais de 1 ano de hormonização para que o Instagram removesse a primeira foto dela, né. O Emmanuel Mayberg, ele escreveu sobre esse projeto para o 404 Media, e ele ouviu a Ada, que disse que essa regra do mamilo é uma forma muito simples de começar a conversa sobre o impacto da moderação algorítmica, né, porque é uma regra que seria baseada numa ideia binária, né, de mamilo feminino não pode, mamilo masculino pode, que escancara a dureza, a rigidez do algoritmo perante a variedade humana, né. E aí, Léo, que a ideia do projeto dela, através dessa espécie de engenharia reversa, né, que foi Uhum. oportunizada pelo início do uso dos hormônios, vai desmascarando essa suposta binariedade do corpo, né, através desse desvelamento da confusão dos algoritmos de detecção de gênero. O projeto deixa claro
que não existe essa binariedade, não existe uma linha óbvia que separa um mamilo feminino de um mamilo masculino. Tanto é que semana após semana, ela repara uma diferença, né, na forma como os algoritmos interpretam o corpo dela. Um algoritmo que considerava que ela fosse uma mulher numa semana, na próxima já não considera mais. E aí por aí vai. E aí essa variação vai deixando óbvio do que se trata, né, na separação do corpo humano entre masculino e feminino, existe muita arbitrariedade. Eu fiquei fascinada pelo projeto, para ser bem sincera, assim. O que você acha disso? Achei massa demais, muito bom, assim, porque questiona, você está comentando muito sobre essa questão da binaridade, sobre o corpo especificamente, mas tem também a questão do contexto de uso, né? Aí eu estava navegando um pouco para poder entender o que pode de arte também, né? De pessoas nuas, etc e tal. E no caso especificamente do mamilo feminino, eu lembro do mamilo feminino, uma coisa, né? Tipo assim, a questão do mamilo feminino, eu lembro, isso faz um tempo, pode ter mudado, mas em contexto de amamentação era ok, em contextos culturais, né, como pessoas que estão em sociedades que é comum você ter mulheres sem camisa, etc. Então você poderia retratar especificamente, mas como é que o algoritmo decide isso? Né? Como é que a gente não tem um crivo mais criterioso humano? Né? E também, assim, essa é uma regra que deveria existir? Aí outra pergunta que é diferente ainda, mas acho que ressalta um pouco o quanto que não dá para confiar 100% só na verdade algorítmica, né? Assim, um pouco sobre o quanto que depende muito dessa nossa forma de interpretação que muda com o tempo também, né? Que é do ser humano ali, que tem que olhar de alguma forma, sei lá. E tem uma coisa muito a ver que ela tem reparado também, assim, que isso você falou do contexto. Então, por exemplo, uma vez que ela estava usando de sutiã e o mamilo estava aparecendo por baixo do sutiã e a foto caiu, né? Ou seja, tipo, nesse contexto em que se esperava tampar o mamilo e o mamilo que seria tampado por um sutiã seria um mamilo feminino, depende menos do mamilo em si do que da existência de um sutiã que está tentando cobrir. Faz sentido, assim? Interessante, super. E a postura dela também, ela repara que influencia, né? Então, quando ela tá numa postura que o Instagram poderia considerar mais sexual, né? Então, quando ela tá fazendo biquinho, quando ela tá, enfim, apresentando os seios dela de alguma forma específica, que poderia ser um gesto mais sexual, as fotos tendem a cair também, assim. Nessa reportagem do 404 Media, ela discute mais, tem até alguns prints da planilha dela, né? Que ela vai alimentando. E assim, é muito incrível, porque também uma das coisas que a gente questiona, né, é essa ideia de que é o mamilo feminino que guarda o que é sexual, né? Tipo assim, porque a ideia ali é que não pode nudez sexual, né? Não pode relação sexual, não sei o quê. Mas seria numa. São dois, dois mamilos, né? A mesma parte do corpo. Um guarda o sexual, o outro não. Né? Tipo, é muito questionável. E assim, é isso, nem a máquina que está calibrada, treinada e tudo mais, vai saber dizer, porque a máquina ela trabalha com o que é objetivo, com o que é sim ou não, né? Não é uma parte do corpo que cabe essa objetividade de sim ou não. Então, sei lá, achei maravilhoso o projeto. Precisei compartilhar com vocês porque explodiu minha cabeça, junta tanto de coisa que eu amo, que eu acho fantástico. Toda a exploração do corpo e a questão dos algoritmos, enfim, tudo isso me deixou fascinada e eu imagino que alguns de vocês vão gostar de ficar sabendo desse projeto. A artista tem 2 contas no Instagram sobre isso, né? Tem a conta dela e tem a conta do projeto em trânsito. Eu vou deixar link na descrição e eu recomendo demais que vocês leiam a reportagem do 404 Media e que vocês conheçam o trabalho da Ada.